A paz do Senhor, querida e amada Igreja Paulistana. Estamos iniciando nesse momento mais uma lição bíblica da Escola Dominical, onde hoje estaremos meditando na lição de número 11, cujo o tema é Compromissados com a Evangelização. Então é um tema que veio muito ao meu coração durante essa semana, até conversando com meu pai, estava falando muito sobre esse tema. E quero compartilhar com vocês, trazer para nós aqui algumas referências, algumas falas que o próprio autor colocou e que creio que é algo do coração de Deus para nós, amém? Então, antes de iniciarmos, quero te convidar a estar fazendo uma oração comigo, nos colocar diante da presença do Senhor para que Ele possa falar conosco e, depois de aprendermos essa lição, que Ele possa falar também através de nós, amém? Então, ore comigo em concordância nesse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, mais uma vez nos colocamos diante da Tua presença, pedindo apenas, Senhor, que o Senhor abra o nosso entendimento para que possamos absorver ao máximo, Senhor, a Tua palavra, as Tuas lições e os Teus ensinamentos. Que saibamos, Senhor, sempre que o nosso chamado como cristão é de sermos testemunhas, é de sermos realmente agentes, Senhor, do Teu Evangelho. Que o Teu Espírito Santo possa, Senhor, estabelecer o reino que é a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, e que é o Evangelho alcançando as pessoas, e que este reino seja estabelecido através de nós. É o que te peço e te agradeço no nome de Jesus. Amém? Então, eu convido você a já olhar aqui comigo o tema da lição, onde eu ressaltei também o versículo, ou a verdade que nós vamos ter dentro do texto áureo, amém? Então, o tema será Compromissados com a Evangelização, e o texto áureo vai estar em Romanos 1,16, que vai dizer o seguinte, Paulo dizendo isso aos romanos: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Olha só, queridos, que coisa maravilhosa. Quem já me conhece sabe que eu não deixo passar nada, então eu busco sempre tirar lições de tudo que o autor põe aí para nós, porque tudo tem aí um propósito de estar dentro da revista, nada é coincidência. Então Paulo, queridos, ele está falando o seguinte, primeira coisa, não nos se envergonhar do Evangelho de Cristo. E aí você deve estar se falando, se perguntando, mas Wendel, como é que eu vou me evangelizar, Como é que eu vou me envergonhar do Evangelho de Cristo? Como é que eu vou deixar de evangelizar? Como é que eu vou deixar de falar de Deus? E é sobre isso que eu quero chamar a sua atenção. Porque no período em que esta carta é escrita, existia uma grande perseguição para com os cristãos. E é importante nós entendermos que o contexto vai acabar direcionando para uma revelação um pouco mais enfática. Então observe. Se os cristãos estavam sendo perseguidos, tem muito mais coerência essa fala aqui de que Paulo está pedindo para que eles não se envergonhassem do Evangelho de Cristo, que eles não temessem e não escondessem isso, porque é através do Evangelho que nós vemos o poder de Deus, é através do Evangelho que nós entendemos e temos acesso à salvação, é através do Evangelho que nós cremos. E isso primeiro chega aos judeus, na atualidade em que Paulo escrevera, também chegava aos gregos e aos romanos, e hoje chega até nós que somos gentios. Então, queridos, olha que coisa tremenda. Às vezes o cristão ele se esfria, às vezes o cristão ele se desvia por não ter fortemente ou muito claro o que é a sua fé, o que é a base solidificada da sua crença. Mas o que eu quero chamar a atenção antes de eu iniciar esta aula é principalmente, e é algo que Deus colocou no nosso coração, é que a base do nosso evangelho ela é alicerçada em dois propósitos. O primeiro, querido, que é o que Jesus fala, é a questão da cruz, é a questão da renúncia, é a questão sempre de eu negar o meu eu e seguir a Cristo. Mas a segunda coisa é a questão do sobrenatural. O pentecostalismo é solidificado no sobrenatural. Então entenda, querido, nós estamos no momento em que nós cremos e clamamos muito pelo sobrenatural, no aspecto de clamarmos por curas,
por milagres, mas o que o cristão está esquecendo do aspecto maior, ante ao sobrenatural, é a vida eterna. É isso aí que a gente está se esquecendo como cristão de evidenciar, de falar sobre a vida eterna, de falar sobre vida após a morte. Então a gente evangeliza e fala muito sobre um Deus que traz cura, sobre um Deus que restaura, sobre um Deus que traz prosperidade. A gente fala muito disso, mas a gente não fala, e eu vejo muito pouco, sobre salvação, sobre vida eterna, sobre reino, sobre obras no reino espiritual. E aí entenda, querido, eu não quero dizer que não estou querendo dizer, né, que o milagre, que a cura não seja importante. Pelo contrário, eles são muito importantes e ainda embasam o que é sobrenatural, pois é maravilhoso você ver um prodígio como uma pessoa entrar dentro de um culto numa cadeira de rodas e sair andando. Isso é maravilhoso. Mas o que a gente às vezes esquece é que, uma vez que a pessoa recebe essa cura, ela não tem mais o porquê ter uma vida com Deus. Ela não tem mais porquê ir para a igreja. Misericórdia ainda. Mas é verdade. É verdade. Se você vai à igreja para receber uma cura, para receber um milagre, quando você recebe isso, você já não tem mais o porquê estar ali. E é isso que muitas vezes nós, como evangelistas, deixamos de enfatizar. Porque se eu obtenho uma cura e não vou mais para a igreja, o que deveria ser pautado é: eu tenho que continuar na igreja, por quê? Para ter a vida eterna. Eu tenho que ter uma vida com Cristo para ter acesso à salvação. E você vai entender que isso não é a opinião do Wendel, viu? Eu vou te mostrar diversas referências que vão embasar esta minha fala. Então eu quero chamar a sua atenção para a aula de hoje, para que você entenda que tudo isso foi uma fala que o Senhor colocou ao meu coração antes mesmo de eu estar preparando essa aula para você que me assiste. Vamos lá, então? A aula ela vai começar, queridos, nos mostrando quais são os objetivos. E isso é muito importante, eu gosto muito de ressaltar, porque depois você vai entender qual é o principal propósito de você estar assistindo isso e o que você deve buscar no seu dia a dia para solidificar isso aí que você aprendeu comigo nessa aula. Então, o objetivo geral que vai abranger toda a nossa lição é que você crie consciência a respeito do compromisso com a evangelização. Esse é o meu objetivo como professor, acredito que é o maior objetivo como pastor do pastor Isaías e também do autor da nossa revista, que você se conscientize que você deve ter um compromisso com a evangelização de forma bem coerente. E de forma mais específica, ele vai subdividir em 3 tópicos específicos. Mostrar a evangelização como prioridade dos pentecostais. Opa, então peraí. Quer dizer que evangelizar não é só para quem é evangelista. Não é só para quem é missionário. Principalmente quando eu me digo pentecostal, a base da minha crença, da minha fé, tem que ser a evangelização. Enfatizar também que Jesus morreu para salvar todos os seres humanos. E aí eu destaco aqui, a palavra salvar. Jesus morreu para salvar a mim, a você, a judeus, a gregos, a todos. É isso que o evangelho vai estar evidenciando. E por fim, argumentar que o Novo Testamento destaca a obra missionária na esfera local e transcultural. E é maravilhoso porque, quando Jesus ele diz que ele precisaria morrer e voltar ao Pai, ele deixa isso muito claro, que havia um propósito nessa morte e ressurreição, que era a vinda do Espírito Santo. E que através do Espírito Santo nós receberíamos poder para sermos testemunhas de Cristo. Muitas vezes a gente ora para N motivos. Eu oro para receber uma bênção, oro para receber um poder de cura, oro para receber uma providência na minha família, mas eu dificilmente paro para buscar a Deus para que eu possa ser testemunha do Evangelho. Senhor, eu estou orando nesse momento para que o Senhor crie em mim
a sede por testemunhar do teu nome. Que o Senhor crie em mim o brilho que reluza a tua glória. É algo que a gente normalmente não pede. Mas o Espírito Santo, ele vem para nos capacitar para sermos testemunhas, para sermos agentes. Pois um dos mandamentos que Jesus disse era: ide e pregai o evangelho a toda criatura. Quando Jesus nos ensina a oração do Pai Nosso, ele começa dizendo: Pai Nosso que estás no céu, que nós santifiquemos o vosso nome e possamos estabelecer o teu reino aqui na terra. Então olha que coisa tremenda. Quando o Pai me compra com preço de alto sangue, eu era escravo, me torno escravo de Deus. Deus, ele diz que por eu ser para ele, algo muito precioso, eu não vou ser mais escravo, me torna cordeiro com Cristo. Mas, querido, também não é tudo mamão com açúcar. Eu tenho que fazer a minha parte, não para tentar pagar o que Deus fez para mim, mas para demonstrar como eu sou grato. E a forma de eu demonstrar gratidão, querido, não é Senhor, muito obrigado, te adorarei, não importa se... Não. A forma de eu mostrar a gratidão é quando eu alcanço outras pessoas que hoje estão escravas do pecado, escravas da mão do inimigo, e trago elas para se tornarem filhas, assim como foi comigo. Porque entenda, se hoje eu e você estamos na presença de Deus, é porque um dia alguém foi até nós e nos evangelizou. Mesmo que você tenha nascido em berço evangélico, alguém um dia ergueu a mão por ouvir o evangelho e se converteu a Cristo. Então, se alguém não falar, se alguém não disser, jamais o evangelho será propagado. E entenda, olha que coisa tremenda que o Senhor põe ao meu coração. A base do evangelho não é a prosperidade. A base do evangelho é cruz e vida eterna. Por quê? Porque se eu bato sempre... Eu tenho que renunciar ao meu eu, amém? Eu tenho que tomar a minha cruz, amém? Mas vai chegar uma hora que você vai me perguntar, tá bom ainda, mas para que eu tenho que fazer tudo isso? E hoje, em nome de Jesus, eu te respondo, porque você estará agregando obras lá na eternidade. E olha, querido, para a gente concluir essa primeira parte e ir explanar um pouco mais a visão do autor. Todas as bênçãos que vão ser descritas, principalmente no Novo Testamento, os frutos do Espírito, os dons espirituais, as armas espirituais, todas elas, eu já disse a resposta, apontam para a esfera espiritual. A própria oração do Pai Nosso, quando diz, venha o teu reino na terra, seja feita na terra como é feita no céu, mostra que o Senhor quer que nós façamos e as virtudes que o Senhor nos dará não são para este mundo. Quando o Senhor nos dá sabedoria, não é a sabedoria terrena. Quando o Senhor nos dá prosperidade, não é prosperidade para eu agariar fortuna terrena. O que o Senhor me dá como virtude, como dom, é para a esfera espiritual. É por isso, querido, que neste ano o Senhor nos testou. Será que para nós é tão importante assim a saúde, o bem-estar, o conviver, mais importante até do que a vida eterna? Porque é algo que nós, como cristãos, às vezes não paramos para pensar. Eu quero estar com Cristo, mas não quero morrer. Ué, mas como isso é possível? Para haver ressurreição, é preciso haver morte. E digo mais, queridos, isso o Senhor colocando no meu coração. Muitos, infelizmente, dentro desses 2 anos de pandemia, perderam seus entes queridos, perderam seus parentes. E se você crê que o ente que você perdeu está com Cristo, ele foi salvo, comece a se santificar para que no dia do julgamento você se encontre com ele. Então, se você crê em vida eterna, automaticamente você não se entristece quando um ente querido, quando uma pessoa querida sua falece sabendo que ela estava salva. E porventura, não estaria bem se eu começasse a viver em santidade no intuito de encontrar essa pessoa? Não existe nenhuma teologia que diga que nós teremos uma memória ou lembrança daquilo que vivemos nesta carne. Mas eu penso que um propósito maior é eu pensar que a vida santa
é uma proposta para a vida eterna. Agora, eu só viver em santidade porque Jesus manda, porque a Bíblia manda, é muito bom, é correto, é perfeito, super apoio. Mas o evangelho, a fé, ela precisa de alicerce. E esse alicerce é a vida eterna. É sobre isso que nós precisamos pregar. É sobre isso que precisamos testemunhar. Eu vivo o que vivo, abro mão do que o mundo julga prazeroso, mas eu sei em quem tenho crido. Sei que Cristo me salvou e me prometeu uma vida eterna. É por isso que hoje eu tomo a minha cruz e renuncio às minhas vontades. Amém? Continuando aqui, queridos. Após o objetivo geral, nós vamos trazer a verdade prática, que vai mencionar que a nossa responsabilidade para a salvação de todos os seres humanos, mediante o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, nos torna servo de todos. Então, olha só, a nossa responsabilidade é para a salvação de todos os seres humanos. Pois mediante o evangelho do nosso Senhor, ele nos tornou servo de todos. Eu ainda não entendi nada, me explica, vou te explicar. Jesus, ele deu, vou citar dois, dentre vários exemplos que Jesus nos dá. O primeiro é que ele diz o seguinte: aquele que quiser ser o maior entre vós, esse seja o menor. Aquele que quiser governar, primeiro, sirva a todos. E você não vai ver em nenhum momento Jesus dando ordem, fazendo isso, aquilo. Pelo contrário, Jesus, ele era o exemplo. Se ele queria demonstrar como servir, ele ia e lavava os pés dos discípulos. Se Jesus queria mostrar como orar, ele subia e se retirava ao monte e ficava orando durante a madrugada. Se Jesus ele queria ensinar como se deve jejuar, ele ficava 40 dias e 40 noites sem comer. Se Jesus ele queria ensinar como ele deveria se dirigir ao Pai, bastava você olhar a vida dele. Então, querido, eu gosto de usar uma frase que um antigo líder meu falava, né? Que às vezes a minha fala até te arrasta, mas o que vai te convencer determinantemente é o meu exemplo. E é o que, né, até o pastor Cido pregou hoje, né, no culto dos varões, que nós temos sempre que viver, que buscar fazer e proceder diante daquilo que pregamos e cantamos. Porque muitas vezes a gente canta, a gente prega algo que nós não vivemos. Amém? E isso cabe muito à minha vida também, queridos, né? Entenda que tudo que eu falo aqui para vocês, primeiramente o Senhor falou comigo, eu apanhei bastante. Eu já, infelizmente, aqui abrindo para vocês, eu tive uma experiência que eu não desejo para ninguém, que foi perder duas pessoas, né, para mim, que eram muito importantes, um amigo de infância e o meu primo, e que eu não tenho certeza da salvação dessas pessoas. E que eu via que muitas vezes eu tive a oportunidade de falar de Deus para essas pessoas, eu tive a oportunidade de trazê-las para a casa de Deus e eu falhei. E hoje é tarde demais porque essas pessoas já não estão mais vivas, né? Então, quando, né, eu li essa lição e comecei a prepará-la, a primeira coisa que o Senhor colocou no meu coração é isso. Nós temos que abrir os nossos olhos para uma realidade que muito cristão não entende ou não vive, que é a realidade da renúncia, a realidade de cruz, mas a certeza da salvação e da vida eterna. Isso é o Evangelho. Uma vez que eu estou convicto e convencido dessas duas realidades, em seguida eu preciso ganhar almas para o reino. Eu preciso evangelizar, eu preciso tirar as pessoas que estão escravas do mundo, escravas do pecado, e trazê-las para Cristo. Isso não é algo tão difícil quanto parece. Porque hoje, queridos, diferente da época em que Romanos foi escrito, nós não temos hoje uma censura religiosa que nos diga, olha, isso aí você não pode publicar, olha, isso aí você não pode falar. Pelo contrário, olha que coisa maravilhosa. Estou eu aqui em minha casa falando para você que me assiste, talvez em outro lado, né, do nosso país, em outro lado talvez até do mundo,
sem ninguém nos censurar, sem ninguém nos barrar. Estamos falando do Evangelho. Porém, temos que mudar isso de ficar falando de Deus para quem já é cristão. Ficar falando de Evangelho para quem já ouviu sobre o Evangelho. É importante que nós, como cristãos, façamos este Evangelho chegar até a quem nunca ouviu falar de Deus. E principalmente, um Evangelho que seja íntegro, que não fique só pregando prosperidade, curas e milagres. Isso é bom e devemos pregar também, mas que possamos enfatizar ainda mais o Evangelho de renúncia, cruz e salvação, vida eterna. Amém? A verdade prática, ela menciona algo também que eu vou dizer que eu até pautei aqui em cima da leitura bíblica, né? Que está em Marcos 16, 14 e 20. Vou deixar na tela por alguns momentos, caso você queira tirar um print, tomar nota, fique à vontade. Não vou ler tudo por causa do tempo, apenas os primeiros versículos. Verso 14 vai dizer: Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem algo mortífero, não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Eu quero chamar a sua atenção até o verso 17. Amém? Então, do 14 ao 17. É uma passagem da ressurreição de Cristo, onde os apóstolos estão todos reunidos, e Jesus aparece para eles, e ele percebe que no rosto, né, nos semblantes dos seus discípulos, há incredulidade. Será que esse é Jesus mesmo? E essa situação ela é até engraçada, porque Jesus ele já havia se revelado anteriormente para um dos apóstolos e um discípulo, e mesmo assim alguns deles ainda estavam descrentes. Mas eu não quero chamar a sua atenção para isso. Eu quero chamar a sua atenção para a ordenança que Jesus deu para os seus discípulos. Vamos verificar mais uma vez? Então, ó, aqui no verso de número 15, ele vai dizer a primeira ordenança. Primeiro, ide por todo o mundo. Então, olha só, querido. Quer dizer, então, que eu não tenho que falar da palavra de Deus só dentro da igreja. Eu tenho que falar para todo mundo. Pregar o evangelho a toda criatura. Então, eu não prego só para quem é de Deus, não é? Eu não prego só para quem quer ouvir minha palavra ou só para quem eu acho que merece ouvir. Eu prego para todos. Eu tenho que falar do evangelho para toda criatura. Querido, eu queria até fazer um adendo aqui para você que me assiste. Você já pensou se Deus tivesse filho exclusivo? Se Deus tivesse filho preferido? Eu já vou falar para você que acho que eu não estaria na lista. Não sei você. Do jeito que eu sou falho, pecador, arrogante, orgulhoso, misericórdia. Se Deus tivesse uma lista de filho preferido, eu já não estava salvo. Então, se Deus que é Deus, que dá salvação, que tem todo o poder, não tem filho preferido, eu e você vai ficar escolhendo para quem a gente prega? Ah, não vou evangelizar o homossexual, não. Ah, não vou evangelizar o umbandista, não. Não vou falar de Deus, querido. Entenda bem, viu? Quando eu tiver essa iniciativa de falar do amor de Deus para essas pessoas que eu citei, eu tenho que falar do amor, viu? Porque eu vejo também, muitas vezes, e eu já fiz isso, a gente prega mais sobre inferno do que sobre céu. Poxa, eu não posso vender algo para alguém dizendo os pontos negativos. Posso. Olha, compre isso aqui porque se você não comprar, vai acontecer. Não, pô. Eu tenho que te convencer a comprar um produto pelo benefício que ele te traz. E o benefício de seguir a Cristo não é só que eu deixo de ir para o inferno. Pare com isso. O benefício de seguir a Cristo é a vida eterna. É a salvação. Isso é muito melhor do que apenas eu não ir para o inferno. Porque aí, beleza, eu não vou para o inferno. E aí?
Melhor do que tudo é viver com Cristo e morrer nele, para que na vida eterna eu possa receber o meu galardão e me assentar junto àquele que me comprou. Queridos, é algo que arde o meu coração, chega a me arrepiar quando eu falo sobre isso. Porque a vida eterna, ela é o principal ponto que Jesus veio nos mostrar. Jesus, ele não veio para nos mostrar que teríamos glória, que teríamos sucesso. Pelo contrário, viu? Se você ver dentro da Bíblia, quem é que vem de glória e sucesso não é Jesus, viu? Então tome muito cuidado. É importante nós entendermos que Jesus veio nos mostrar que há muito mais glória quando eu sou humilhado, quando eu sou perseguido por amor de Cristo. Está na Bíblia. Pedro vai dizer que o chamado do cristão é sofrer por amor de Cristo. Não é eu estar com a conta cheia, com o guarda-roupa cheio de roupa nova, com o armário transbordando de comida. Isso é promessa? É promessa sim. E eu profetizo na sua vida que isso vai alcançar você. Mas isso não é a base do evangelho. Então eu não posso evangelizar uma vida, alguém que está perdido, dizendo: se você vier para Cristo, Deus vai te dar um carro do ano. Se você vier para Cristo, Deus vai restaurar sua família. Por quê? Não estou dizendo que isso seja mentira, mas tudo isso é secundário. A priori do evangelho, o que o evangelho se institui não é em carro do ano, não é em prosperidade não, meu querido. É na salvação. É isso que convence. E aí você entende o porquê muitas vezes as igrejas não estão cheias. Porque é isso que acontece, querido. Eu vendo para a pessoa que não está na igreja, que quando ela vier para a igreja, ela vai receber uma cura. E se isso realmente acontecer, e creio que acontece, e vejo muito isso, ela não volta mais. Porque ela já recebeu a cura, ela vai voltar para quê? Aí eu vou ter que ficar esperando acontecer uma desgraça na vida da pessoa para a pessoa procurar Deus de novo? Misericórdia, querido. Em nome de Jesus, pare de viver essa mentira. Agora, Deus ele vai, através da palavra, nos dizer o seguinte. Deuteronômio 28, Mateus, vai nos falar que quando a gente prioriza o reino de Deus, quando a gente busca a vontade de Deus, busca viver em santidade em prol da vida eterna, todas as coisas nos serão acrescentadas. Bênçãos incontáveis nos perseguirão. O problema é que eu e você, como cristão, a gente começa ao contrário. Primeiro eu busco a bênção. Primeiro eu busco a prosperidade. Depois eu penso em salvação. Aí eu vou pensar em salvação em que hora? Quando eu estiver entre a vida e a morte. Eu vou pensar na salvação quando? Quando Jesus estiver batendo na porta? Quando Jesus vier para resgatar a sua igreja? É aí que eu vou pensar em salvação? Aí não vai adiantar, querido, quando Jesus voltar, eu ter o carro do ano, eu estar com o meu armário farto. Não vai adiantar. Porque Jesus não veio buscar isso. Ele veio buscar uma igreja limpa, imaculada, santa, que esteve se preparando para encontrar com ele. Amém? Continuando, já estou quase concluindo, né? Aqui a introdução da lição, que é algo que eu falei sobre o reino, né? Vai dizer que o reino ele só pode crescer quando os pecadores vão se convertendo ao Senhor Jesus. Então o reino não cresce, por exemplo, querido, quando eu canto mais bonito. O reino não cresce, por exemplo, quando eu domino exegese e hermenêutica. O reino não cresce nisso. O reino só cresce quando, através da minha voz, da minha canção, um pecador se converte. Quando, através do meu conhecimento teológico, eu ganho uma vida para Cristo. Agora, do que adianta eu cantar, ser um exímio cantor, se ninguém vem para Deus quando eu canto? Do que adianta eu ter cursos e doutorados, MBA, de teologia, se quando eu prego, pessoas não se convertem? Aí, querido, vocês me desculpem, né? Acho que talvez alguém, né, que está me assistindo não goste do que eu vou falar, mas peço que você me compreenda bem. Seria melhor, então,
que eu nem tivesse feito teologia. Porque entenda, querido, e eu quero que você reflita sobre isso que eu vou te falar. Quando eu sou muito talentoso no que eu faço, dificilmente eu dou lugar para Deus trabalhar. Vou repetir para você entender. Quando eu sou muito talentoso e muito bom no que eu faço, dificilmente eu dou lugar para Deus trabalhar, porque eu sou autoconfiante. Eu me garanto, eu canto bem, eu prego muito bem, eu me garanto, deixa que eu resolvo. Hoje eu não preciso nem orar, porque hoje eu já sei o que eu vou falar. E Deus? E o Espírito Santo? O agir dele entra onde nisso aí? E principalmente, queridos, eu quero sempre destacar, e gosto, né, dentro das minhas falas, vocês percebem isso. O Espírito Santo. Você vai perceber que quando Moisés se apresenta diante de Deus, Deus diz o seguinte para ele: tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que está pisando é santo. Queridos, Deus não estava falando que Moisés tinha que andar descalço. Não é isso que Deus estava falando. Deus estava dizendo assim: Moisés, tudo que você aprendeu no Egito, eu não vou usar não, tá? Deixa lá. Agora olha que coisa interessante. Moisés foi letrado, certo? Na maior potência da época. Teve os melhores professores que existiam na época. As melhores roupas, o melhor treinamento que uma pessoa podia ter. Mas na hora de conversar com o faraó foi Arão. Por quê? Porque Deus não vai te usar dentro daquilo que você treinou para ser bom. Ué, como assim? Então eu não posso treinar? Calma aí. Vamos voltar aqui para a palavra? O reino de Deus cresce à medida que os pecadores vão se convertendo ao Senhor Jesus. Então, querido, é isso aí que o Espírito Santo não vai fazer. É para isso aí que você treina. O Espírito Santo, ele não vai, por exemplo, fazer o evangelho chegar até alguém. Eu e você precisamos fazer isso. O Espírito Santo, por exemplo, ele não vai fazer a música chegar até alguém. Eu e você precisamos fazer isso. E entenda, eu e você gostamos de uma música de qualidade, não é mesmo? Então você iria parar para escutar alguém que desafinasse, alguém que não cantasse bem? Não, não iria. Portanto, para que a mensagem chegue com qualidade, eu preciso de treinamento. Agora, entenda, o treinamento é para eu enviar a mensagem, mas a mensagem não pode ter toque humano. A mensagem não pode ter um dedo humano ali mudando as coisas, adaptando as coisas. E é o que a gente mais vê. O que a gente mais vê são pessoas que adaptaram a Bíblia para o seu bel prazer, para aquilo que convinha, em vez de ser apenas uma testemunha, apenas um mensageiro. Amém? Para nós fecharmos aqui, o autor ele pegou aqui a lição e dividiu, como já é de costume, em 3 pontos, dizendo a evangelização como prioridade, Jesus morre para salvar todos os seres humanos e a evangelização local e transcultural. Eu vou destrinchar isso aqui em rápidas palavras, querido, para não tomar muito tempo, visto que já me alonguei, não é mesmo? Então, a evangelização como prioridade. A questão do evangelho, que é o que nós entendemos que é a palavra de Deus, mas principalmente essa ideia de salvação. Isso é a base do evangelho. É eu tomar a minha cruz, eu renunciar às minhas vontades em prol da vida eterna. Dentro do evangelho, ou dentro da minha evangelização, eu também tenho que trazer a figura de Cristo, que Cristo veio para salvar o mundo, Cristo veio para morrer por mim e por você, para que nós conseguíssemos entrar no modelo da lei. E que o evangelho, o reino, é uma agência legítima, que vende uma ideia e a cumpre na íntegra. Segunda coisa, que Jesus ele morreu para todos. Então, Jesus, ele não morreu apenas para os judeus, apenas para os gregos, ou apenas para as pessoas que viviam em sua época. Jesus, ele morreu para todos. Eu reforço a ideia de que a Bíblia é mais atual que o jornal de amanhã. Jesus, ele morre principalmente, creio eu, né,
que para que eu e você que somos gentios fôssemos alcançados. Ué, como assim, Wendel? Peraí. Queridos, se você ler a Bíblia, você verá no Antigo Testamento que Deus, ele tenta sempre alcançar o povo judeu. E o povo judeu sempre fere os dois principais mandamentos, que era amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Quando Jesus vem, Jesus ele já vem num cenário onde o povo judeu está disperso, onde não há uma centralização do povo judeu por causa das guerras que foram acontecendo, principalmente depois do domínio babilônico. E aí é a partir dos apóstolos, por exemplo, que o evangelho começa a se espalhar no mundo. E isso que é interessante. Se o povo judeu não estivesse disperso, se os apóstolos, por exemplo, não fossem de outras nações, talvez o evangelho jamais chegaria em nós. Talvez o evangelho só fosse escrito em hebraico. Jamais teríamos o evangelho escrito em grego, em latim e hoje atualmente numa língua universal, né? Ou até mesmo na nossa língua mãe. Amém? Continuando aqui, por quem Jesus morreu, eu penso que foi para todos, mas que nós como gentios temos que crer que foi principalmente por nossa causa, amém? E por último, evangelização local e transcultural. Evangelização, as missões e o desafio de hoje, né? Então, a evangelização é o que eu destrinchei durante toda essa aula que você assistiu. As missões, o conceito de missão, querido, não é apenas aquela questão missionária em que eu envio uma pessoa que recebe um treinamento para um povoado tão distante que não conhece a Deus, que muitas vezes não tem acesso. A questão de missão, ela diz muito respeito ao objetivo do cristão. Então, o conceito de missionário não necessariamente está ligado à questão de missão. Porque um missionário, como eu e você já temos, né, visto dentro da nossa instituição eclesiástica, você entende que o missionário é um departamento de missões que prepara uma pessoa para ser enviada a um determinado local da terra. Isso é um missionário. Mas a questão de missão é principalmente uma tarefa que o Senhor nos incumbiu de sermos testemunhas. E isso, querido, é para qualquer pessoa. Você não precisa de um treinamento aí intensivo de 12 meses, né, de 3 a 12 meses, para exercer isso. Mas você precisa de treinamento, viu? Leitura bíblica diária. Porque a pessoa que você vai evangelizar, muito provavelmente ela está convicta de que ela está vivendo correto. Já parou para pensar isso? Quando você vai evangelizar um ateu, por exemplo, ele não é ateu porque ele não tem mais nada para fazer. Ele é ateu porque ele tem plena certeza e ele acredita fielmente de que ele está vivendo corretamente e aquilo ali tá bom para ele. Quando você vai evangelizar uma pessoa do ubandismo, do candomblé, o mesmo. Ele crê determinantemente de que ele está vivendo a verdade. Então, como é que eu vou convencê-lo de uma outra verdade que eu mesmo às vezes tenho dúvida? Como é que eu vou falar para alguém sobre salvação se eu às vezes tenho algumas coisas confusas? Quer entender acerca da salvação? Primeiro, Bíblia. Bíblia. Leia as cartas que Paulo escreveu para as igrejas, as cartas de João, Pedro, você entenderá um pouco mais sobre a salvação. Segunda coisa, livros de auxílio, livros que te ajudem a explanar. Eu cito muito, né, os livros do Douglas Gonçalves, né, da Jesus Cop, porque são livros com uma linguagem mais atual, e principalmente esse livro, né, que é Cópias de Jesus. Ele trouxe, tanto para mim quanto para minha esposa, uma realidade muito mais clara do que é a vida cristã e do porquê temos que nos santificar. Amém? E o nosso maior desafio de hoje, que eu creio que para cada pessoa é uma coisa, mas que tudo vai se centralizar na questão da santificação, da busca por santidade. Entenda, querido, se eu digo a você que você tem que ser santo e não te explico o porquê, o primeiro ou segundo dia você até vai baseado na minha fala, mas depois, falar, mas isso aqui é muito mais atrativo,
Isso aqui é mais gostoso. Eu não sei nem por que eu tô buscando ser certo. Não sei nem por quê. Ou, como você muitas vezes já deve ter ouvido alguém falar, tá doido? Ser correto é ruim demais. Ser honesto é ruim demais. Pra quê? Eu vejo tanta gente aí que é desonesta e dá certo na vida. Então, se você tem isso como propósito de vida, se você entende que você nasceu para ter dinheiro, é óbvio que uma vida desonesta vai ter muito mais sentido do que uma vida honesta. Agora, se eu entendo que eu vivo para ter uma vida eterna, que tudo que eu faço aqui é porque eu estou agregando obras no reino de Deus, eu entendo, não, eu tenho que viver na honestidade, eu tenho que ser íntegro, eu tenho que ter caráter, mas não é para fazer média com A ou B ou para agradar meu pastor. Eu estou agregando coisas no reino de Deus. Estou agregando obras para a vida eterna. E isso é maravilhoso, porque aí pensa, vamos imaginar que você tivesse que fazer aí uma previdência, né, para a sua aposentadoria. Você não ia guardar muito dinheiro sabendo que essa previdência vai te sustentar no futuro? Você não iria investir nessa previdência? Todo mês você não ia guardar um dinheirinho ali? Porque você sabe que no futuro você vai precisar? Então por que a gente não investe na vida eterna? Se é lá que nós vamos passar toda a eternidade. Por que a gente não investe tanto nas obras celestiais, nas obras espirituais, tanto quanto a gente investe aqui? Eu vejo que às vezes a gente se preocupa muito com a nossa vida terrena e esquece que um dia ela vai acabar. Infelizmente, a pandemia cessou com muitas vidas. E aí, é nisso que eu quero chamar a sua atenção para a gente concluir a aula de hoje. Muitas pessoas, querido, se foram e estão com Cristo. Partiram dessa para uma melhor. Eu pergunto, e nós que ficamos? O que nós vamos fazer a respeito? Vamos apenas nos lamentar por aqueles que foram? Ou será que nós vamos nos santificar para que na eternidade possamos encontrar com essas pessoas? Amém? Então que fique esta palavra para o seu coração e que você possa ter entendido a minha fala. Porque eu não estou condenando ninguém que prega sobre cura, sobre milagre. Não estou dizendo que isso é errado e também não estou dizendo que a Bíblia não dê respaldo para isso. Pelo contrário, o Evangelho prega também sobre cura, prega sobre milagres e prodígios, sobre muitas coisas de prosperidade o Evangelho fala. Mas o que nós temos que dar mais ênfase, e é o que eu vejo que nós temos falhado, é falar sobre cruz e salvação. Falar sobre santidade e vida eterna. Porque Cristo morreu por mim e por você para isso. Ele não morreu por mim e por você para que eu me vestisse bem, para que eu tivesse tecnologia, para que eu tivesse dinheiros e recursos. Jesus ele morreu por mim e por você para que eu e você pudéssemos ter acesso à salvação. Amém? Então, que o Senhor fique com você e Ele possa colocar em seu coração o mesmo que Ele colocou no meu. A sede por buscar santidade para que alcancemos a vida eterna. Que possamos ser testemunhas deste Evangelho, que é o Evangelho genuíno, e trazermos pessoas que hoje, infelizmente, estão nas garras de Satanás, estão nas garras do pecado, mas que nós possamos ganhar essa pessoa não prometendo uma vida maravilhosa aqui, mas uma vida maravilhosa com Cristo Jesus. Amém? Fique com Deus e até a próxima aula. Muito obrigado pelo seu tempo e que o Senhor Jesus possa estar na sua vida, fazendo com que você seja testemunha do que Ele fez por mim e por você na cruz.